Esse foi o texto da pública aqui na cidade de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, Brasil. E aqui nós estamos ministrando a palavra de Deus, que há de alcançar muitos corações, eu creio, porque a palavra de Deus, ela não vem em vão, e a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus é a perfeita semente que uma vez plantada brotará e vai gerar, irmãos, novos filhos para o reino de Deus, segundo a vontade de Deus, ó meu Pai, o qual foi revelado na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, esse texto bíblico nos revela que o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem, segundo o profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, Deus lhe deu uma visão, nos dias de Daniel, antes mesmo que Jesus nascesse neste mundo, antes que Jesus viesse a esta terra. Deus revelou a Daniel Jesus, o seu Filho, recebendo no mundo espiritual todo o poder e autoridade do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, para executar para ele uma obra de restauração e salvação nesta terra dos viventes. Por isso que todo espírito mau, por isso que o inferno e suas hostes se curvam aos pés de Jesus, e o que ainda não se curvou, se curvará na sua volta. Aleluia! Porque a vontade de Deus será feita, e a sua palavra e o seu decreto será honrado para a glória e louvor do seu nome. Operando Deus, quem pedirá o seu operar? Porque não há outro Deus além dele. Eu quero falar isso aqui para que você entenda que Jesus veio a este mundo com esta missão, uma missão gloriosa de restaurar a criação com o seu Criador, de doar a sua vida por nós, de derramar sangue na cruz para que o sacrifício fosse oferecido e os nossos pecados perdoados. Ele pagou o preço por nossos pecados. Se você crê nesta obra que Deus fez por mim, que Deus fez por você, e até mesmo por aqueles que ainda hão de crer, se você crê, você tem na palavra da parte do Senhor Jesus o perdão de seus pecados e a garantia de uma eternidade com Deus. E desde esta terra, a partir do momento que você crê e se volta para Deus e agradece o Senhor pela salvação, pelo seu Filho Jesus Cristo, então as bênçãos espirituais do Senhor, segundo o apóstolo Paulo nos fala no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, onde ele fala das bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que recebe Jesus Cristo, recebe as bênçãos espirituais de Deus, que são bênçãos eternas. Eita, na vassúria, bendito é o nome do Senhor. Querido, Jesus recebeu o poder, e quem nele crê, quem nele confia, é cuidado por ele, e tem da parte dele a promessa da vida eterna, e desfruta da bondade de Deus na sua vida. Então, tem aqui no texto um cego de Jericó. A Bíblia descreve que Jesus estava de passagem por Jericó e tinha um cego. É bem claro, o texto diz que ele era cego e que ele estava sentado, aleluia, à beira do caminho. Você que me ouve, existem dois tipos de cegueira. Eu quero falar nesta manhã com você. Dois tipos de cegueira. A primeira, aleluia, olha bem, existe a visão física, e você pode ser acometido por uma cegueira física e literalmente deixar de ver a luz desse mundo, aleluia, e não ver mais aquilo que Deus criou com os seus olhos. Isso é ruim, muito ruim, isso é mal, é terrível. Mas existe outra cegueira que é destruidora e condena o ser humano se o ser humano não abrir os olhos, aleluia. Que cegueira é essa? A cegueira espiritual, que é a falta de conhecimento de um Deus vivo, da sua vontade, da sua palavra. É a falta de conhecimento espiritual. A cegueira espiritual é a falta de entendimento e compreensão das coisas de Deus, aleluia. Este homem era cego, literalmente falando, chamado Bartimeu.
mas espiritualmente falando ele via, porque ele tinha conhecimento das escrituras, dos profetas, que estava escrito que um dia Deus enviaria à nação de Israel um Salvador, como ele prometeu a Abraão. E quando este tempo chegasse, e quando esta hora chegasse, aleluia, ele viria com poder e glória, ele viria para salvar, ele viria para curar, para restaurar e para reconciliar. Pode ser, meu amigo, aleluia, e para reconciliar o homem caído com Deus vivo e eterno, para trazer de volta o homem que havia se perdido de volta à presença do seu Deus e aos cuidados do seu Deus, para que o homem possa desfrutar da bondade eterna de Deus, longe de todo mal, longe de todo pecado e de tudo aquilo que contamina e afasta o ser humano do Deus santo e vivo que reina para sempre. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor eterno. Querido, Jesus estava passando e Bartimeu, mesmo cego, ouviu as pessoas comentar e as pessoas dizer: aí está passando Jesus. Quem é Jesus? Aquele a quem Deus prometeu. Então Bartimeu despertou: opa, é aquele de quem fala as escrituras. Eu creio. Ele não duvidou, ele ouviu e creu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E ele gritou, irmãos, porque ele era cego, e ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu vivia uma vida miserável. Bartimeu era conhecido como um cego mendigo, à beira de um caminho, desprezado pela sociedade, ignorado por muitos. Mas Jesus estava passando e ele ouviu falar de Jesus, e ele não teve vergonha de dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, tu és minha salvação. Jesus, me ajuda, me socorre. Deus, tenha misericórdia da minha alma. Aleluia. Ele não teve vergonha, gritou em alto e bom som. E quando alguém grita em alto e bom som, Deus ouve nos céus. Aleluia. E Jesus parou no meio da multidão, e Jesus disse: alguém está me chamando, alguém está clamando o meu nome, alguém está clamando por mim. Aleluia. E o Senhor Jesus parou e ordenou que os seus discípulos, aleluia, fosse até onde estava aquele cego, sentado, mendigando, esmolé, à beira do caminho, desprezado e ignorado pela sociedade. Jesus mandou buscar. Os discípulos de Jesus vão pegar o cego, e quando eles chegam perto do cego, eles põem a mão nele e dizem: homem, se alegre. Se alegre por quê? Porque Deus está te chamando. Ah, se você entendesse isso nesta manhã. Ah, se você entendesse o que Deus está falando contigo nesta manhã. Aleluia. Disseram para o cego: levanta-te e tenha bom ânimo, sorria, porque Jesus te chama. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Querido, talvez você esteja pensando: mas por que o cego devia sorrir? Porque ninguém vem a Jesus para não ser restaurado. Jesus não para. Obrigado, filho. Muito obrigado. Jesus tem o poder de mudar qualquer vida. Qualquer vida que se volte para Ele. Qualquer vida que chame por Ele. Porque Ele é Deus. Ele é a própria vida. Ele é o próprio poder. Por isso Ele triunfou sobre a morte. Por isso Ele vive e reina. Por isso a igreja existe. Por isso o evangelho é pregado aos quatro cantos da terra, com tanta oposição. Mas mesmo assim, Deus continua executando a sua obra entre os homens. Aleluia! Queridos irmãos, a ordem para o cego era essa: alegra-te, homem, porque Jesus te chama. Os discípulos já entendiam
que a vida daquele homem seria transformada, que a vida daquele homem seria mudada. Porque tem pessoas que acham que transformação e viver é bens material. É não, meu querido. É carro bonito, conta no banco, isso é bom, mas isso não salva a tua alma do inferno. Aleluia. Viu? Ter prosperidade é muito bom, mas isso não te torna amigo de Deus. Aleluia. Meu querido irmão, a maior riqueza que um homem pode ter na vida é uma aliança com Deus vivo. A única aliança que pode te preservar para a eternidade, te garantir a eternidade, é você ter o próprio Deus, Criador de todas as coisas, como sua herança. Aí sim, quem é amigo de Deus, aí sim é rico, tá? Quem tem intimidade com Deus, aí sim é rico. Aleluia. Porque depois daqui segue-se o juízo. Depois desse mundo tem um acerto de conta. Depois desse mundo tem uma separação. Aleluia. Então vem para Jesus enquanto Ele fala contigo, enquanto você pode escolher, enquanto a sua boca ainda se move. Aleluia. Enquanto você pode dizer, eu quero. Aleluia. Vem para conhecer Jesus. Deixa Jesus te mudar e te transformar. Deixa Deus alcançar a tua vida, mudar a tua história e ainda fazer de ti um instrumento nesta terra enquanto tu vives, enquanto tu tem a oportunidade de dizer a Ele, eu quero. Aleluia. Queridos irmãos, os discípulos chegaram e disseram, alegra-te, tenha bom ânimo, porque Jesus te chama. E levaram Bartimeu cego, levaram até Jesus. E ninguém vai ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, ninguém chama por Ele, ninguém vai até Ele para voltar de mão vazia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Levaram o cego, aleluia, colocaram o cego diante de Jesus. E Jesus, atentamente olhando para Bartimeu, disse a Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Aleluia. Porque tu clamas por mim? O que tu queres que eu te faça? Aleluia. Olha o que o Senhor disse àquele homem, diga para mim qual é o teu desejo, o que é que tu queres que eu te faça neste momento, nesta hora, nesta manhã, na tua vida. Diz para mim o que é que tu queres que eu te faça. Aleluia. E Bartimeu disse, eu quero ver. Aleluia. Porque ele não viu o sol como você está vendo agora, ele era cego. Ele ouvia a voz das pessoas, mas não via o rosto das pessoas e nem contemplava as pessoas, porque ele era cego, embora tocasse nelas. Aleluia. Além de cego, era mendigo, pedinte, pobre e miserável, rejeitado pela sociedade. Aleluia. E aí Jesus disse para ele, a tua fé, olha bem, a tua fé, olha o que Jesus disse para ele, veja, a tua fé te salvou. Aleluia. Aprenda nesta manhã, você que me ouve, sobre a fé salvífica que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. É a fé no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no poder dele, que traz ao homem salvação. Porque de nada adianta você ser curado e morrer condenado e estar separado eternamente de Deus. Nada adianta você ganhar o mundo inteiro e no final você perder sua alma. Então, meu querido irmão, Deus deu a Bartimeu além daquilo que ele pediu. Deus curou ele completamente. Aleluia. Mas por que, pastor, ele foi curado? Porque ele recebeu um milagre da parte de Deus. Porque ele creu em Jesus Cristo, o enviado de Deus. E não só creu, reconheceu que era necessitado da ajuda dele, do socorro dele. Reconheça, irmão, que você precisa do socorro de Deus. Chame pelo Senhor. Clame como clamou Bartimeu, enquanto é tempo. Deus oferece salvação nesta manhã, e a fé salvífica está no seu Filho Jesus Cristo. Eu deixo para você esta palavra para a sua reflexão, porque depois de agora, depois que nós estamos parando esse culto,
fechando este culto, e a palavra ficou ao teu coração, a escolha é tua. Se você crê ou não, se você veio ou não, a escolha é sua, mas Deus já fez a parte dele. Cabe a você agora tomar posse da verdade e se voltar para Deus e ser salvo e estar com Jesus para sempre. Aleluia. Que Deus abençoe, meu querido irmão, e Deus continue abençoando esta cidade, as famílias de Pedro Velho, cada alma que nesta manhã deu crédito ao Evangelho. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo ilumine a tua mente, o teu coração, e te dê entendimento, discernimento espiritual desta palavra ministrada, e que a boa confissão saia da tua boca, para que haja salvação para a tua vida e salvação para a tua casa, em nome de Jesus. E assim seja feita a vontade de Deus, nos céus, na terra, na nossa vida, na minha casa como na tua casa, em nome de Jesus. Digam amém. Eita glória. Aleluia. Pode ser? Vamos fechar aqui o culto. Oh, glória. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fosse morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glórias te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador, ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem dos céus e de transformação enviada do trono de Deus. Ó Deus querido, Espírito Santo, tu és o Senhor que convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha confirmar esta palavra no coração deste povo, de forma que haja salvação, de forma que almas sejam alcançadas para o teu reino. Que o Senhor os convença, que o Senhor os conduza a Cristo, para que eles sejam salvos e restaurados pelo Senhor, para que vivam assim uma vida eterna contigo, no gozo, Senhor, e na alegria da tua presença eterna. Assim eu oro, meu Deus, e assim te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite nós temos culto na Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Frutificai, aqui por trás do Colégio José Tagino. Estamos com um fechamento de campanha, a campanha intitulada A Presença de Deus Faz Toda a Diferença. O fechamento é hoje, nessa quinta-feira. Deixo o convite a você, a participar conosco, a cultuar conosco,
e aprendermos com a palavra de Deus e a nos alegrarmos na presença do Senhor nesta noite. Convite a todas as famílias, se você puder falar em nome de Jesus, buscar a face do Senhor. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, meus queridos irmãos. A paz.